Nós vamos agora para o momento da palavra de Deus, onde eu queria ler aqui com vocês Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 1 mesmo. Diz assim, o texto áureo da minha Bíblia fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Até aqui, meus irmãos, a leitura. Depois a gente vai ler mais 2 ou 3 versículos. Bom, o texto que nós estamos observando em questão é um texto muito conhecido e pregado, porque ele fala de uma casa em questão, e essa casa, o próprio texto nos leva a entender que se tratava de uma casa do próprio Cristo. Nós não sabemos se a casa era de Cristo, se era de Jesus, comprada ou não. Mas o que nós sabemos é que, frequentemente, Jesus usava essa casa. Toda vez que ele entrava na cidade de Cafarnaum. É de conhecimento de todos que Cafarnaum não era a cidade de nascimento de Jesus. Por isso que Jesus é chamado de Jesus de Belém, porque ele nasceu em Belém da Judéia. Ele foi, não sendo aceito em Nazaré, todo mundo conhece bem a história, ele foi morar em Cafarnaum, onde ele passou uma boa parte da sua vida. Ele cresceu em Nazaré, alguns dizem, né? Mas ele passou grande parte da sua vida em Cafarnaum. E um determinado dia, Jesus ele volta para Cafarnaum e entra na cidade novamente. Talvez, queridos, com a intenção de entrar ali, na casa que costumeiramente ele passava um período, talvez com a intenção de descansar. Talvez com a intenção de passar a noite, não sabemos, mas talvez fosse por pouco tempo. Mas como sabemos também que uma grande multidão sempre acompanhava Jesus no seu trajeto. Quando ele passava, o povo andava com ele e aumentava-se o número de seguidores. Sabemos também que grande parte desses seguidores não seguiam Jesus por quem ele era, ou pela palavra que ele pregava. Muitas vezes, ou a grande maioria, seguiam Jesus pelas coisas que ele fazia. Exemplo, multiplicação, dando a eles comida. Hoje não precisa muito, faz um churrasco para ver. Sua casa lota. Não é verdade? E aquele tempo não era diferente. Aquele tempo, Jesus, quando ele multiplicava os pães e os peixes, o povo queria andar atrás dele. E outra parte da multidão andava atrás de Jesus pelos milagres que ele operava. Então, se tivesse alguém doente na família, ou a pessoa mesmo, a pessoa se
se aproximava de Jesus porque queria sair curado dali. Poucas pessoas seguiam Jesus pela palavra que ele pregava ou pela salvação que ele representava ali. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que Jesus, ele sabe em que multidão que nós estamos andando. Podemos dividir essa multidão que andava com Jesus em três. Quais são as três? Primeiro, a multidão que andava pela comida que ele dava, que eram as multiplicações. Segundo, a multidão que andava com ele pelos milagres que ele operava. Terceiro, a multidão que andava com ele, sim, pela salvação que ele apresentava e representava, sendo a própria salvação. Agora, cabe uma pergunta para vocês que me ouvem, que me assistem e que participam desse culto. Se você estivesse lá, que multidão que você estava? Hoje, que multidão que você está andando? A multidão que vai na igreja só porque quer uma bênção na mesa? Só porque quer um emprego, uma porta aberta? Só porque quer a multiplicação dos seus bens? Ah, eu quero uma bênção, eu vou na igreja. Será que isso tem sido a sua motivação? Eu preciso te adiantar, você que encaixa nessa multidão, que você está com as motivações erradas. Ou talvez você esteja sendo parte da multidão que andava atrás de Jesus por curas físicas. Ah, eu preciso ir na igreja porque eu acredito que Jesus pode dar a cura que eu quero. Eu vou servir a Deus porque Ele é a única certeza de cura que eu tenho. Eu preciso também lhe dizer que você está servindo a Deus pelas motivações erradas. Essa não deveria ser as nossas motivações. Ah, eu vou na igreja porque para me livrar do Covid-19, a única solução é Jesus. Motivação errada. Porque quem serve a Jesus de verdade, se ele pegar o Covid-19, ele vai crer que a salvação é acima dessas coisas. Se não pegar, ele vai adorar a Deus do mesmo jeito. Eu gosto sempre de citar nas mensagens que eu prego, aquele louvor que nós cantamos na igreja, que se Deus fizer, Ele é Deus. Que se Ele não fizer, continua sendo Deus. E a hora de colocar em prática, nós negamos a fé. Meus irmãos, nós temos que fazer parte da multidão que serve a Deus, que segue a Jesus, não por aquilo que Ele dá, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E Ele é a fonte de vida, Ele é a nossa salvação, Ele é a porta de entrada ao céu, a porta que conduz ao trono de Deus. Sem Ele nós não entramos, sem Ele nada nós somos. Eu não posso servir a Deus por aquilo que Ele faz por mim. Eu não posso servir a Deus por Ele curar o meu corpo. Não! Se Deus não curar a minha carne, eu ainda, todavia, devo a Ele pelo fato de ter nascido e de ter tido o privilégio de adorar a Ele. Oh, glória! Quais têm sido as tuas motivações? Vale uma reflexão. Talvez eu nem queira pregar tudo que o texto revela para nós, porque isso aqui é conhecido. Eu já preguei isso lá na igreja. Mas Deus me falou muito sobre essas três tipos de multidões. Aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, que eu fechei em 3, mas tem uma quarta chegando aí. Tem uma quarta. Mas primeiro deixa eu falar das 3 primeiro. É uma multidão só, dividido em 3 tipos de pessoas, formando uma multidão. Então ali tinha gente que ia atrás da comida que ele multiplicava. É diferente de hoje em dia? Não. Está cheio de gente que vai atrás de pastor, de igreja, atrás de irmãos,
Por causa de uma cesta básica. E não é errado procurar ajuda, mas tem gente que só vai atrás disso. E recebeu, eu vou contar um testemunho aqui rapidinho, que não é muito bom não, mas vou contar. Lá em Botucatu, teve uma mulher que ela procurou meu pai na época, ele era o pastor, o nosso pastor, e ela diz assim, olha, eu quero ficar na igreja do senhor. Eu quero ficar. Aí, meu pai fez todo aquele trabalho de aquele protocolo de recebimento, né? Recebeu a pessoa com muita alegria, que tem que receber, claro. E de repente, meus irmãos, aquela pessoa foi, depois do culto, foi na casa do meu pai e falou assim, pastor, eu não tenho gás em casa. Meu gás acabou. Aí, o meu pai falou para ela assim, olha, minha irmã, as contribuições que a gente recebe aqui na igreja vêm da fidelidade dos irmãos. Vem da fidelidade dos irmãos. E eu preciso que você volte no próximo culto, então, que a gente vai te ajudar agora, mas eu preciso que você volte no culto que vem, para que a gente também conte o testemunho, né? Porque meu pai já entendeu que a motivação dela não era aquela. Aí, como a mulher disse que não tinha gás naquele dia, você não pode deixar sem, né? Aí ela explicou para ela que a contribuição da igreja era da fidelidade dos irmãos, tal, que ele tinha que avisar os irmãos, mas foi lá e comprou o gás. E foi na casa dela pedir para a pessoa entregar. Colocou o gás lá e ela ficou feliz, tal. Meus irmãos, só para os irmãos saberem, a mulher desapareceu. Não voltou mais na igreja. Tentaram ligar para ela, para pelo menos ter o cuidado de falar com ela. Ela bloqueou o número de todos os irmãos que ligavam da igreja. Quando falava que era da igreja, ela desligava, bloqueava, aí você tentava ligar, só dava caixa postal. Aí eu pergunto, o gás dela nunca vai acabar mais? Será que a pessoa não imagina que vai precisar de novo? Só que daí ela, com certeza, ela iria em outro pastor. Então, por que eu falei isso, meus irmãos? Porque tem pessoas assim. Não é falando mal dessa pessoa que Deus tenha dado tempo para que ela se converta de verdade. Mas é que tem pessoas que vão à casa de Deus com as motivações erradas. E nós não podemos, porque o pastor pode não saber. O irmão pode não saber, mas Deus, que é sabedor de todas as coisas, ele sabe, ele conhece as motivações do seu coração. Então a multidão, tinha gente ali no meio dela, que ia por causa da comida, tinha no meio daquela multidão pessoas que iam atrás das curas. Você conhece alguém assim? Claro que conhece. Tem gente que só vai na igreja porque ele quer uma cura. Recebeu a cura, procura ele. Desaparece. Desaparece. Recebeu o milagre, desaparece. Desaparece. Tem uma pessoa uma vez também que falou para mim isso aqui, pastor, estou com uma causa na justiça. Quando Deus abençoar, que eu quero que o senhor ore, nós vamos abençoar a casa de Deus, nós vamos abençoar a igreja. E aí nós entramos em oração, Deus abriu a porta para a pessoa, desapareceu, sumiu. Gente, ninguém é obrigado a fazer voto, mas a Bíblia diz aquele que fez o voto, cumpra o voto que fez a Deus, que a vida não vai. Então, isso que não é jogar praga, é contar a verdade. Então, existe esse tipo de crente no meio das multidões hoje em dia também. Existe. Só que eu quero acreditar, meus irmãos, glória, eu quero acreditar que para quem eu estou pregando aqui agora, para essas pessoas que estão me assistindo aí, isso mesmo, você que está me vendo aí agora, eu quero acreditar que você está servindo a Deus com as motivações certas, que você está indo na igreja, às vezes chorando, às vezes para baixo, às vezes machucado, mas você está servindo a Deus, porque a tua motivação não é a comida, a tua motivação não é a porta aberta, a tua motivação não é a cura física, mas a tua motivação é a salvação que Cristo pode te dar, porque se essa carne todavia cair no chão,
cair no pó, a minha alma estará com Cristo na glória. Oh, aleluia! Essa tem que ser a minha, a sua, a nossa motivação. A nossa motivação vai além, a nossa motivação vai acima de todas as coisas. Eu não posso servir a Deus, queridos irmãos, só porque as coisas estão indo bem. Não! Isso é para qualquer pessoa. Vai servir a Deus na bonança, na tristeza, na alegria, no choro, quando está regozijando. É para crente fiel que almeja o céu e não arreda o pé da salvação. Olha os irmãos glorificando a Deus. É isso mesmo. Aleluia. Agora, deixa eu apresentar para vocês aí. Deixa eu apresentar uma quarta multidão, ou melhor, um quarto tipo de pessoas que estão no meio da multidão. Uma quarta, eu preciso apresentar. Que tipo de pessoas são essas, pastor Eliel? É esse tipo aqui, ó. Deixa eu ler de novo, ó. Verso 2. João 2, verso 2. Desculpa, Marcos 2, verso 2. E logo se ajuntaram tantos, ou seja, um número grande, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Aqui apresenta-se para nós o quarto tipo de pessoas que está no meio da multidão. Que tipo é esse, pastor Eliel Messias? É o tipo de pessoa que acha que é dono da igreja. É o tipo de pessoa que acha que é dono de tudo. Dono da verdade. Conhece algum crente que ele acha que é dono da verdade? Pronto, é esse tipo de gente. Ele entra, mas ele entra e fica parado na porta. Você pode cantar melhor do que ele vai tentar te boicotar. Você pode pregar melhor que ele vai tentar te boicotar. Você pode adorar melhor que ele vai tentar te boicotar. Por quê? Ele quer dominar os espaços. Por que eu vejo esse tipo de crente em grande escala dentro dos templos hoje em dia? Porque o texto diz que chegaram 4 paralíticos, ou melhor, 4 homens carregando um paralítico e não puderam entrar, porque tinha uma multidão ali na porta impedindo eles de entrar. Está cheio de gente trancando portas, impedindo a chegada de mais alguém. Conversava hoje mesmo com o Maurício, vizinho do Gustavo, falava que está cheio de pastores. Sinto muito em dizer isso, mas é verdade. Muitas pessoas que estão impedindo os crentes de chegar até Jesus, porque ele se acha dono de tudo, porque ele usa um terno, porque ele usa uma gravata. Não é assim? A irmã, porque usa uma saia no pé, acha dona da verdade e bota a gente para fora, escandaliza com os outros. Deixa eu te dizer uma verdade, venha falar com a palavra de Deus, porque com a palavra de Deus, ela não deixa ninguém sobressair, é ela que se sobressai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se não te deixarem entrar pela porta, tem um telhado te esperando, mas ninguém vai te impedir de alcançar a pessoa de Cristo Jesus. Ô, glória! Eu sinto Deus aqui nessa palavra, meus irmãos. Sinto Deus mesmo nessa palavra. Porque está cheio de pessoas achando-se dono da verdade, colocando-se acima da verdade, se auto-endeusando. E Deus é um só. A Ele é que nós adoramos. A Ele é que nós servimos. E esses quatro que nós encontramos aqui, que levam o paralítico, eles são mais ou menos como eu posso usar aqui 4 palavras. 4 palavras. Que eram 4 homens. Sim, ó, isso aí mesmo. Eram 4 homens levando um paralítico. Ó, essas 4 pessoas representam 4 coisas que não pode faltar na vida de um crente. Se faltar uma delas, acabou. Primeiro, coragem tem que ter na vida do crente. Segundo, esperança tem que ter na vida do crente. Terceiro, confiança tem que ter na vida do crente. E quarto, a fé. Coragem,
esperança, confiança e fé. Sem essas 4 coisas, você não estriba a sua fé, você não estriba a sua família. Eu quero profetizar na tua vida agora, se você pode, aí na tua casa, onde você está. Levanta a sua mão assim, ó, do jeito que eu estou. Isso mesmo. Levanta a sua mão, eu vou profetizar. Eu profetizo que Deus vai mandar na sua vida, oh glória, mais coragem para enfrentar os opositores, mais esperança para acreditar que Ele tem o melhor, mais... Eu preciso dizer que você precisa ter, além da esperança, confiança para crer que mesmo com a porta fechada, tem um telhado te esperando. E eu profetizo que Ele vai mandar fé para você acreditar naquilo que você não está vendo. Mas Deus vai mandar na sua vida, receba aí agora. Se você tiver essas 4 coisas, você vai conseguir chegar até Jesus. Agora, eu imagino assim, vamos trocar. Troca aqueles 4 personagens carregando o paralítico por essas 4 coisas. Coragem, esperança, confiança e fé. Quem que tinha essas coisas? O paralítico. Porque se o paralítico não tivesse esses 4 levando ele, ele não chegaria até Jesus. Então tem coisas na vida que não é muita força. É você tendo essas 4 coisas. Pastor, o senhor está me dizendo aí que se eu tiver essas 4 coisas, eu vou me aproximar mais de Jesus? Eu estou afirmando pelo poder da palavra que se você tiver coragem e não desistir, porque estão falando mal, porque estão se levantando contra a sua vida, e você conseguir firmar os teus pés em Cristo, tiver coragem de enfrentar o diabo, e mais, se você tiver esperança, que não é a política que vai te ajudar, não é o vizinho, não é o amigo, é Cristo. Esperança nele. E que se você tiver confiança de que ele tem o que você precisa, e não é o homem, não é o patrão, e tiver fé para enxergar o que você não vê com o olho natural, eu tenho certeza que você vai muito mais longe do que você chegou até agora. Você recebe essa palavra? Glória. Estou sentindo Deus aqui, ô glória. É uma palavra profética para a tua vida, ô glória. Eu sinto Deus aqui, queridos. E mais. Eu disse que eu não ia pregar uma palavra parecida com todo mundo na narrativa do texto, expondo o texto. Estou pegando alguns pontos aqui dessa palavra, porque eu acho assim incrível, meus irmãos. Incrível falar de Jesus. Mas eu preciso, além de falar de Jesus, falar também desse povo que estava ali. Desse povo que estava ali impedindo alguém de entrar, atrapalhando alguém de adorar. Agora, detalhe, para eu chegar aqui na conclusão. Olha que detalhe gostoso. Quando esses 4 levam o paralítico para o telhado, eles abrem um buraco e descem o leito. Jesus estava lá dentro, no final do verso 2, ele estava anunciando a palavra, ou seja, pregando. Ele estava acontecendo um culto e ele era o pregador. Quando eles descem aquele leito, eles colocam até perto de quem? Isso mesmo, perto de Jesus. Começou a vir umas coisas na minha cabeça assim, eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar o seguinte, se estava cheia a casa, se tinha uma grande multidão, como explicar aquele espaço que tinha perto de Jesus para descer uma cama, um leito? Porque desceram até Jesus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. E o que o Espírito Santo falou? Diga para a minha igreja que não importa estar com casas, templos, igrejas lotadas. Pode pedir para alguém continuar orando, jejuando, clamando, porque ainda tem espaço perto de mim para aqueles que querem ter intimidade com a minha pessoa. Deixa eu dizer para você, Jesus está falando assim, não é porque tem muitos pregadores que Deus não vai te usar, não é porque já tem muitos missionários que Deus não vai te usar, não é porque já tem muitos obreiros que Deus não vai te usar, não é porque já tem muitos cantores que Deus não vai te usar, tem muitas pessoas, muitas, mas poucas, eu vou repetir, pouquíssimas têm intimidade com Cristo. Então pode ficar tranquilo, se aproxima na oração, se aproxima no jejum, se aproxima buscando a Ele, porque perto de Cristo ainda tem um espaço te esperando.
Tem muita gente enchendo igreja, mas pouco com intimidade com ele. Jesus está dizendo assim, diga para a minha igreja, diga para o meu povo, para essas 40 pessoas, 39 que estão conosco, que mais vale estar perto dele do que estar de diversos lugares, mas sem a presença de Jesus. O que vale ter uma multidão de gente dispersa, de gente sem conhecer a Bíblia, de gente que não sente a presença, de gente que não lê, de gente que não ora. O que adianta? Não, eu prefiro ficar com um pouco, mas um pouco crente, um pouco que gosta da Bíblia, um pouco que gosta da oração, um pouco que se entrega para Jesus. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. E no final de tudo, para nós concluirmos e não ficar repetindo as mesmas mensagens que nós pregamos, no versículo de número 11, para resumir, para acabar com toda aquela euforia, sabe o que Jesus falou para aquele moço? A ti te digo. Ele já tinha falado, perdoados estão os seus pecados. Mas como sempre tem um reclamão ali, né? Sempre tem aqueles que ficam reclamando. Jesus falou assim, ó, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, aí ele fala o versículo 11, a ti eu te digo, moço, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha aí. Eita, ali na hora o homem se levantou, tomou o teu leito e foi para casa. Eu encerro dizendo, sabe o que para você? Lembra das pessoas que estavam na porta não deixando você entrar? Lembra? Aquelas pessoas que pararam o paralítico ali também, não deixando entrar? Foram os mesmos que tiveram que abrir espaço para ele sair pelo telhado, pela porta que eles estavam trancando. Eu vou profetizar de novo na sua vida. Eu profetizo que até quem estava parando na tua frente, se atrapalhando de se aproximar de Jesus, eu profetizo que vão ter que abrir espaço, porque você vai mais longe do que você chegou, do que você imagina, diz o Senhor, da tua vida. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Será que Deus me usou por sua bondade infinita para falar com alguém essa noite?